Maravilha, né? Bênção de Deus. No domingo retrasado, nós falamos sobre os dois fundamentos, quando Jesus ensinando ali o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e ali foi abordado algumas lições importantes, e Jesus deixou para nós a responsabilidade, o privilégio de escolher edificar a nossa casa na rocha que é Jesus. Como um homem prudente que edificou sua casa na rocha que é Jesus. E é interessante que logo após, ao término desta conferência, podemos dizer assim, que Jesus realizou ali no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, a partir do capítulo 8, Jesus começa a prática dos seus ensinamentos. E eu quero, em alguns domingos, o Senhor permitir, estar abordando em sequência sobre essas manifestações de Deus, de Jesus sobre nós. E nós podemos ver que o poder e a compaixão do Rei diante da misericórdia, da miséria e extrema do homem. Os ensinamentos de Jesus deixam para nós lições extraordinárias e está diante de nós a escolha, ser prudente ou ser imprudente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quero ler com os irmãos os 4 primeiros versículos de Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. Diz assim a Bíblia, palavra de Deus. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Pai querido, Pai santo, Deus todo-poderoso, obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Deus, pela manifestação do teu poder entre nós. Obrigado, Deus, porque o poder, a compaixão do Rei, do Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, vem diante da miséria e da extrema pobreza do homem espiritualmente. E nesta noite, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todas as lições que o Senhor Jesus deixou nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ensinando ali as multidões, lutando ali o monte para ouvir Jesus ensinar, e ele ministrou a respeito de vários assuntos, começando com as bem-aventuranças, sobre a lei, sobre os profetas, sobre homicídios, sobre o adultério, sobre o amor ao próximo, sobre as esmolas, sobre a oração, sobre o jejum, e entre outros. E Jesus deixa ali diante de nós desafios, como nós já abordamos, que nós precisamos edificar a nossa casa, a nossa vida na rocha, que é Jesus. Quem faz isso? Quem ouve e pratica as suas palavras. Quem ouve e não as praticam é semelhante ao homem prudente, que edifica a sua casa na areia, vêm as tempestades, as lutas, vêm os ventos e batem com força contra a casa, contra a família, e ela desmorona, porque ela está edificada na areia. Mas logo após ali, a multidão começa a seguir a Jesus. Querido, uma das coisas impressionantes é o amor de Deus para com a humanidade.
Através dos seus ensinamentos, ele agora coloca na prática. A partir do capítulo 8, nós vamos observar coisas extraordinárias da manifestação do amor de Jesus para aquela multidão, para todos necessitados, para todos que precisavam de encontro com o Senhor. É interessante que logo então Jesus já havia ensinado sobre a lei, certamente falando sobre a lepra do Antigo Testamento, sobre a lei de que a pessoa deveria estar isolada, que a pessoa deveria estar fora do convívio familiar ou do convívio ali com a sociedade. E logo após então, Jesus descendo do monte, ele se compara com uma experiência tremenda. E ele começa ali a revelar a demonstração de amor na prática. E você vai observar em toda a Bíblia, em toda a história da Bíblia, que Jesus veio para buscar e salvar os que haviam perdidos. Jesus nunca veio para condenar, para julgar as nossas atitudes, os nossos erros. Mas a presença de Jesus, a vinda de Jesus a este mundo veio para nos abraçar, para nos acolher, para mudar a nossa história. E quando nós podemos ver nesse texto a experiência deste homem leproso, porque a lepra era a mais temida doença do século I, porque além de incurável, trazia o drama do isolamento, simbolizava, era sinônimo de uma pessoa imundo, de uma pessoa que está longe da sociedade, uma pessoa que não tem esperança, que era uma doença incurável, era muito difícil. E então diz a Bíblia que aquele homem, então, ele vai até Jesus, porque além dessa doença, ele tinha uma esperança. Olha que coisa maravilhosa, mediante a lei, mediante o momento em que ele vivia de isolamento, sem esperança alguma, ele então ouve falar de Jesus. Certamente ele estava observando de longe, porque não podia estar próximo à multidão, e ele então colocou no seu coração, há uma esperança. Se é verdade que ele falou tudo isso, que ele ensinou, então eu quero edificar a minha vida na rocha. Eu quero edificar a minha vida nos ensinamentos de Jesus. Eu quero edificar a minha casa na rocha que é Jesus. Mas eu preciso ser curado, ainda que eu não tenha esperança nas coisas desse mundo, na medicina desse mundo, ainda que eu estou isolado, ainda que é uma doença incurável, a minha esperança está em Jesus. E ele diz exatamente no versículo 2, eis que um leproso aproximou-se de Jesus, e certamente não poderia tocar em ninguém, certamente fica imaginando, quando ele chegava perto da multidão, as pessoas talvez mandavam ele sair ou se afastava dele, mas ele foi diretamente àquele que poderia curar, aquele que poderia mudar a sua história. E a Bíblia relata, meus amados, que aquele homem, então, ele não desistiu, apesar das circunstâncias. Ele olhou para si, para a sua condição, dizendo, não tenho esperança. Ele olhou para si, dizendo, não tenho cura. Mas Jesus que fez grandes ensinamentos no Sermão do Monte, do que eu ouvira falar, então eu posso ir até Jesus. Eu posso ser curado, eu posso ser transformado. E aí a segunda atitude que aquele homem toma é aproximar de Jesus. É estar próximo de Jesus, como diz no versículo 2. Apesar de impuro, o ponto de partida, independentemente daquele homem estava na sua condição, ele se aproxima até Jesus. E o que ele foi fazer até Jesus? Diz a Bíblia que ele adorou a Jesus. Você observar aí no versículo 2, ele diz o seguinte, eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Ele agora não estava olhando mais para a sua condição, estava adorando ao Senhor, crendo que o Senhor poderia mudar a sua história, poderia transformar a sua vida, poderia levar ele a recomeçar, levar ele a ter uma experiência de cura e poder voltar para a família, poder voltar para a sociedade, poder voltar para o trabalho, poder voltar para o convívio diante de amigos. E diz a Bíblia que ele suplicou a Jesus. Apesar de ser sentenciado à morte, diz a Bíblia lá no versículo 3, e Jesus tendendo a mão, ele diz, Senhor, versículo 2, se quiser, pode me purificar. O que dá a entender que aquele homem já reconhecia a soberania de Deus, já reconhecia a soberania de Jesus. Se o Senhor quiser, pode me purificar.
Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me resgatar desse isolamento, dessa enfermidade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me colocar de novo no relacionamento com a família, no relacionamento com a sociedade, se o Senhor quiser. E aí, meus amados, nós podemos ver aqui a atitude daquele homem como plena confiança em Jesus e também de submissão, que a vontade do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor é maravilhosa. E então nós podemos ver, a partir do versículo 3, algumas atitudes que Jesus toma diante daquele homem. E diz assim, versículo 3, Jesus estendendo a mão, tocou. Onde ninguém poderia estar próximo a ele, onde ninguém poderia ficar próximo a ele, Jesus então, ouvindo o clamor daquele homem, diz a Bíblia que Jesus tocou. E ele ficou limpo da lepra, porque Jesus se importou com ele. É interessante, meus amados, que não só a palavra, não somente a compaixão, mas também o poder da palavra. Se você observar no versículo 3, diz exatamente isso. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. Jesus teve compaixão e Jesus demonstrou a palavra. Sabe por quê, amados? Uma palavra do Senhor, tudo pode mudar. Uma atitude do Senhor, o toque do Senhor, naquele que é intocável, Jesus traz cura, Jesus traz libertação. Jesus não só tem compaixão daquele homem, mas também pela palavra. E diz a Bíblia que imediatamente, diz no versículo 3, na parte final, quando ele diz assim, e no mesmo instante, ele ficou limpo da lepra, da sua lepra. Foi uma cura instantânea e completa, que é exatamente o que Jesus faz. Meus amados, é uma história real, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E trazendo para os nossos dias, nós podemos também trazer para a nossa realidade que há muitas pessoas no isolamento, há muitas pessoas que não têm mais convívio familiar, há muitas pessoas que não têm mais convívio com amigos, não têm mais convívio com a sociedade, porque o pecado leva o homem a se distanciar do outro. O pecado leva o homem a reconhecer que ele é irrecuperável. O pecado leva o homem a reconhecer que ele não tem mais jeito. Nós vimos aqui o testemunho hoje pela manhã do Dirceu, uma experiência tremenda. E Jesus, com um olhar de compaixão, tocou, transformou, poupou a vida do Dirceu, para que hoje ele pudesse testemunhar do poder, da palavra do Senhor Jesus. E, meus queridos, Deus tem o poder de restaurar. E como nós temos visto e ouvido testemunhos nesse tempo, nós estamos vivendo de pessoas que estão sendo restabelecidas, pessoas que têm sido recuperadas pelo toque das mãos de Jesus, pessoas que têm sido curadas pela palavra poderosa de Jesus. Como é gostoso nós podemos ouvir testemunhos de pessoas que muitas vezes nós olhamos e dizemos, não tem jeito. É como se fosse aquela lepra. Isaías, ele compara a lepra, no capítulo 1, versos 5 e 6, ele compara a lepra como o pecado como a lepra, incurável. Mas o pecado, quem cura e quem perdoa é só Jesus. Não é a religião, não é a religiosidade, não são os templos, não são os pastores, não são os sacrifícios, mas somente através de Jesus que nós somos curados. Nós fomos transformados. O Senhor mudou a nossa história. Certamente, talvez, na nossa condição de história, talvez ninguém daria nada por mim ou por você. Se você ouvir a história do Rogerinho, que absurdo, não tinha jeito. Mas como Deus é bom, mudou a história de cada um de nós. Porque Jesus, ele tem compaixão, e quando ele tem compaixão, ele vem ao nosso encontro e nos toca, e uma palavra diz, eu quero ser limpo. E Jesus tem o poder de dizer para nós hoje, tocar na nossa vida, assim, eu quero, seja curado. Jesus tem o poder de vir até nós e dizer, eu quero, sim, você pode ser transformado, você pode ter uma nova vida, e essa nova vida somente na presença do Senhor, é no toque das mãos de Jesus. E aí nós podemos reconhecer, meus amados, que aquele homem, assim como todos nós, precisamos prostrar-se diante de Jesus.
Quando nós entregamos a vida a Jesus, a primeira atitude é a gente olhar para baixo com vergonha. É a gente chorar, é a gente reconhecer: Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus, então, Ele enxuga as nossas lágrimas. E um toque, e uma palavra diz: eu quero ser curado. Eu quero ser transformado. Essa semana eu estava participando de um congresso dos pastores em Rio Bonito, de segunda a quinta-feira à noite. E ali ouvimos um testemunho de um pastor, da sua conversão. Manu, o nome do pastor. Manu Mazabarba é o nome do homem. Ele era conhecido como o demônio, como o diabo louro. Ele era terrível. Ele contando a sua experiência. Ele foi expulso de todas as escolas. E ele disse que na sua adolescência, ele foi expulso das escolas e a avó levou para uma igreja para fazer o catecismo. E ele foi expulso da classe de catecismo. E ela foi lá brigar com o padre: por que você expulsou meu neto? Ele disse: porque o seu neto não precisa de catecismo, ele precisa de exorcismo. Não tem jeito, é incurável, não tem jeito, já está perdido. E aquele homem, um dia, ele entra na Igreja Batista Central de Volta Redonda, igreja na época pastoreada pelo pastor Nilson de Março, e ele contando a sua história ali para a gente, era muito cômico, era muito engraçado, mas depois nós estávamos chorando juntos, em saber o que Deus pode fazer na vida da pessoa que se volta para Ele. E diz a Bíblia que aquele homem prostrou da sua condição, ainda que tendo a sentença de morte, ainda reconhecendo que para a sociedade ele estava prestes a morrer, a sua esperança foi Jesus. E ele foi, ele se prostrou, ele adorou ao Senhor e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: sim, eu quero, eu posso, seja curado. Jesus tocou. E diz o pastor Manu que ele foi numa quarta-feira. E ele estava de boné, estava cheio de maconha, estava de bermuda. E um amigo chamou para ir à igreja, foi a primeira vez que ele entra numa igreja evangélica. E ele falou que lá na entrada da igreja tinha 10 mandamentos para entrar na igreja. Não entre com chapéu, não entre alcoolizado. Dos 10, 8 ele não podia entrar. Mas ele entrou, sentou no último banco. E aí, conversando com um amigo, veio o pastor Nilson de Março e começou a pregar na palavra de Deus. Era um jovem que saía nas baladas, e ele começou a dizer, o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo. E ele começou a dizer: pode ser que você esteja aqui no culto de quarta-feira, pode ser que você esteja perdendo o valor da sua vida, você saia para a balada na sexta e volta no domingo à noite ou segunda-feira. E aquele agora, o Manu, conversando com um amigo: rapaz, o que você falou da minha vida para aquele velho lá na frente? Eu vou pegar ele na saída, porque ele está expondo a minha vida, porque você falou da minha vida para ele. Olha como Deus é tremendo. E ele falou que em certo momento, aquele pastor desceu do púlpito, veio até embaixo, abriu as mãos, os braços e disse: talvez você seja um pródigo e precisa do abraço do Pai Eterno. Ele disse que ele saiu correndo no meio daquele templo grande. Quem já foi lá sabe como é que é. A igreja é poderosa, até morto já ressuscitou lá, né? Os irmãos do antigo sabem lá, essa história aí. E ele foi então, pulou nos braços do pastor e disse que ele quase caiu. Ele começou a clamar dizendo: eu quero esse pai para a minha vida. Cheio de maconha, todo doido. E então levaram ele para uma salinha. E lá na salinha ele recebeu um livro: O Mais Importante é o Amor. E ele foi dali, foi para casa, estudando aquele livro, lendo aquele livro, não dormiu à noite, começou a ler aquele livro, estudando aquele livro, foi para a escola estudando aquele livro, convidou seus amigos para a escola e 50 jovens da idade dele foram para Jesus. A maioria deles hoje são pastores. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu quero ser transformado, eu quero ser curado. E nós temos visto isso, irmãos, porque Deus tem o poder. Uma palavra só, um toque, uma palavra, uma atitude de Jesus pode mudar a sua história. Ele mudou a minha história, tem mudado histórias de muitas pessoas.
Quando nós clamamos ao Senhor um avivamento bíblico e espiritual, é porque nós estamos clamando ao Senhor, nós não temos nenhum mérito, nós não temos condição de fazer absolutamente nada sem a presença do Senhor, sem o toque do Senhor, sem a palavra do Senhor. Por isso eu quero nessa noite que você creia no poder de Deus, eu quero que você creia em Jesus, que você derrame a sua alma diante de Jesus, que você coloque aquilo que é impossível aos pés de Jesus, que você coloque aquilo que é impossível na sua família, coloque aos pés de Jesus, porque Ele tem compaixão e Ele vem tocar no seu coração, na sua vida, e dizer, eu quero. E Jesus quer, meus queridos, transformar, dirigir, conduzir a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar as suas atitudes, mudar o seu comportamento, porque uma só palavra do Senhor, tudo pode mudar. E é interessante que aquele homem então disse, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Eu não sei o que você deseja que Jesus faça na sua vida nessa noite. E muitas vezes nós como cristãos, nós muitas vezes ficamos presos na tanta religiosidade, e muitas vezes nós não colocamos verdadeiramente o que nós queremos que Jesus faça na nossa vida. Mas é uma entrega completa, é uma adoração verdadeira, é uma adoração genuína, é um reconhecimento que Ele pode, se o Senhor quiser. E certamente Ele quer conduzir a sua vida, certamente Ele quer mudar a sua história, certamente Ele quer entrar dentro da sua casa, certamente Ele quer mudar a história da sua família. Como é lindo ver aqui uma família cantando, louvando ao Senhor, Zé Carlos, Brenda, Sofia, Bernardo e Alice. Ó, é isso mesmo, guardei todos os nomes, mereço uma janta lá hoje. Como é bom poder ver a família, e talvez agora fica diante de nós também pensando, se a minha família pudesse estar aqui, se meus filhos pudessem estar aqui, se meu cônjuge pudesse estar aqui, e pode, porque aquilo que não está ao nosso alcance, o Senhor pode, porque Ele tem compaixão, Ele vem até nós e Ele toca, e Ele diz, eu posso ser curado, eu posso. Eu quero, vou restaurar a sua casa, vou restaurar a sua família, vou levar você a retornar um relacionamento com a sociedade, e todos os textos você vai observar isso, que Jesus pode, que Ele tem o poder, que uma só palavra, Ele pode mudar a nossa história. E Ele mudou a história daquele homem. Fica imaginando agora Ele seguindo aquelas pessoas. Fica imaginando agora Ele no meio da multidão, não somente como espectador ou aguardando algum interesse, porque tem muita gente interessada no Evangelho só para ganhar coisa, mas não quer ceder. Quer continuar no pecado, quer continuar na desobediência, quer continuar na rebeldia. E Jesus ali doido para mudar a vida dele, para usar a vida dele. E diz a Bíblia que ele foi transformado. Jesus disse para ele, olha, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mostre ao seu patrão, mostre ao seu cônjuge, mostre à sua família, mostre aos seus empregados, mostre aos seus vizinhos o que Jesus fez na sua vida. A glória dele. Porque uma só palavra, um toque, um sentimento de compaixão, depois dos ensinamentos de tantas coisas maravilhosas, aquele homem agora edifica a sua vida na rocha que é Jesus. E quando somos edificados na rocha que é Jesus, somos transformados, porque Ele pode, e eu quero. Permita que o Senhor mude a sua história hoje. Permita que o Senhor possa transformar a sua vida com um toque e com uma palavra. Ele pode mudar a sua história.